Olá, comunidade Explora Mundo, que alegria estar mais uma vez com vocês para a gente trazer mais um episódio do projeto 12 livros em 12 meses. No mês de junho, a leitura que foi realizada não foi lá muito feliz, foi um livro que não foi considerado muito positivo, que foi Presentes da Vida, de Emily Giffin. Mas no mês de julho, eu adianto que a obra lida foi sensacional, muito bem avaliada e aprovada, e eu estou falando de Jude, o Obscuro, de Thomas Hardy. Essa leitura me impactou em muitas camadas que eu vou revelar ao longo desse vídeo para vocês, fazendo uma resenha bem estruturada, muito bem pensada, para que vocês possam, ao final, se convencer de que vocês devem ler essa obra. Na verdade, essa vai ser a minha missão, fazê-los ler, porque vale muito a pena. E você vai saber por quê se você ficar até o final desse vídeo. Se você não ficar, nunca vai saber. Então fica e vamos lá. Então hoje nós vamos conversar sobre este clássico que gerou muito burburinho na época do seu lançamento. E até hoje ele é super relevante. E para mim, ele não é apenas um livro, ele é um verdadeiro soco no estômago, porque ele vai fundo na crítica da moralidade e das estruturas sociais vitorianas, que é a época retratada por essa grande obra. Anota aí, Jude, o Obscuro, de Thomas Hardy. Para quem ainda não conhece a história, ou para aquele que quer refrescar a sua memória, mas sem nenhum spoiler pesado, Jude, o Obscuro, nos apresenta o personagem principal, o principal protagonista, que é Jude Fawley. Jude é a essência daquele ser humano sonhador, daquele indivíduo que, apesar de ter nascido pobre, ser da classe trabalhadora, do sudoeste da Inglaterra vitoriana, carrega um sonho gigantesco: estudar em Christminster. Christminster, gente, para quem ainda não pegou a referência, é claramente Oxford, o epicentro do saber daquela época. Só que a vida de Jude parece ser uma sucessão de obstáculos. O primeiro grande baque é o casamento dele com Arabella, uma união que acontece por um engano, por uma armadilha, que rapidamente se mostra falida, prendendo Jude numa realidade que ele nunca desejou. Mas ele é persistente. Depois de se livrar, ou quase se livrar, dessa cilada, Jude se muda para Christminster, a cidade dos seus sonhos. E aqui vai a primeira grande ironia que eu percebi nessa obra. Ao invés de entrar na universidade como aluno, ele se torna pedreiro e passa a ajudar a construir os mesmos edifícios que ele almejava tanto frequentar. Mas mesmo assim, a sua chama do conhecimento não se apaga, não. Ele continua estudando de uma forma autodidata, com uma dedicação que, para mim, é de se admirar. E é nesse cenário de luta que surge ela, Sue Bridehead, sua prima. E eu vou te dizer, Sue é uma personagem que me deixou fascinado. Ela é uma mulher totalmente à frente do seu tempo. É uma livre pensadora, com um intelecto afiado e um ceticismo religioso que chacoalha as convenções da sociedade vitoriana. Essa relação entre Jude e Sue que forma o coração da história. Eles constroem um laço profundo, baseado em afinidade intelectual e em busca de uma vida que não se curve às hipocrisias. A decisão deles de viverem junto, fora do casamento oficial, e de terem filhos sem as bênçãos da sociedade, é um ato de rebeldia pura. E é claro, a sociedade vitoriana não perdoa. Eles enfrentam um preconceito implacável e uma condenação contínua que os persegue e os arrasta lá para o fundo. Agora, falando um pouco como Thomas Hardy nos conta essa história, para mim a escolha do estilo da narrativa é fundamental para o impacto da obra. Ele opta por uma terceira pessoa com ponto de vista omnisciente. Isso quer dizer que o narrador, embora não seja um personagem inserido na história, sabe de tudo. Ele entra na mente de Jude e Sue, nos mostra os seus pensamentos mais íntimos, os sentimentos e as angústias mais profundas. Eu sinto que esta escolha permite-nos entrar na psique dos personagens, compreendendo as motivações, as dores e os dilemas que os consomem. Thomas Hardy, com uma voz que parece ao mesmo tempo distante e sensível, é um mestre em expor as fragilidades emocionais e sociais, com um realismo psicológico que nos impacta em cada página. É exatamente essa abordagem que torna a tragédia de Jude e Sue tão impactante e devastadora. Eu, como leitor, me vejo como um observador privilegiado, testemunhando a degradação de sonhos e a implacável perseguição de uma sociedade inflexível. É como se eu estivesse ali, vendo tudo acontecer, mas sem poder intervir em nada. E essa impotência que a narrativa nos causa é algo que eu considero genial, por mais doloroso que seja. Quando eu analiso a linguagem de Jude, o Obscuro,
me deparo com uma prosa que é, sem dúvida, um espelho da era vitoriana. É um estilo que eu descreveria como padrão, claro e refinado. Hardy não economiza nas descrições. Ele pinta quadros visuais e utiliza um simbolismo que eu considero riquíssimo. Através de suas palavras, ele nos transporta para aquele mundo, um cenário que ele dominava, e nos faz sentir as aspirações intelectuais de Jude. Eu percebo que cada frase é cuidadosamente construída, contribuindo para uma atmosfera que, embora elegante, carrega um peso e uma seriedade condizentes com os temas abordados. Mas o que mais me impressiona e que sinto eu causou um grande escândalo na época é a franqueza de Hardy em relação à sexualidade e às relações extraconjugais. Um período em que a moralidade vitoriana ditava regras rígidas e a hipocrisia era uma conveniência social. O autor não se esquiva de expor as complexidades e as contradições dos relacionamentos humanos. Eu entendo perfeitamente o choque que isso deve ter causado, pois era uma quebra direta com o pudor e a falsa moral que predominavam. Essa ousadia na linguagem e no tratamento dos temas é um dos motivos pelos quais Jude o Obscuro se tornou uma obra tão controversa e, ao mesmo tempo, tão eternamente relevante. Quanto ao gênero literário, Jude o Obscuro pode ser classificado como realismo trágico. O realismo se manifesta na forma como Hardy trata a vida cotidiana, as lutas sociais e as frustrações dos indivíduos sem idealizações. A tragédia, por sua vez, permeia toda a narrativa, desde as pequeninas ilusões até os golpes mais devastadores que a vida impõe a Jude e Sue. É uma tragédia que eu sinto ser quase inevitável, um ciclo de aspirações e fracassos que o tempo todo se repete. E tem mais, a obra possui traços marcantes de um romance de formação. Para mim, essa é uma das características mais fascinantes deste livro. Jude passa por um processo de crescimento, de aprendizagem, mas é uma formação que o leva à desilusão e à perda, e não a uma vitória plena. Hardy usa esse formato para combinar uma crítica social incisiva, pois eu sinto que ele está constantemente apontando as falhas desta sociedade vitoriana, com a educação dolorosa e a desilusão pessoal do seu protagonista. É como se Jude estivesse em uma escola de vida, onde a lição final é a amargura das aspirações frustradas. A forma como Hardy manipula o tempo e a memória em Jude o Obscuro é o aspecto que mais contribui para a melancolia e a profundidade desta obra. Eu percebo que a estrutura narrativa é linear, não é linear de forma rígida, e usa saltos temporais significativos que, na minha visão, não são meros recursos técnicos. Eu os vejo como marcadores cruéis da evolução emocional e profissional de Jude, ou mais precisamente da sua estagnação e declínio em face das adversidades. Cada pulo no tempo me faz questionar o que se perdeu, o que não foi alcançado, e como as escolhas e os acasos do passado moldaram um presente cada vez mais desolador. E a memória, por sua vez, é um elemento constante e poderoso na vida de Jude. Eu a sinto como uma presença quase palpável, que o assombra e o define. As lembranças de sua infância humilde são incessantemente contrastadas com seus sonhos grandiosos e frustrados de ascensão social. Essa tensão contínua entre o passado simples e o presente complexo, entre as origens modestas e as aspirações intelectuais mais elevadas, é uma das forças motrizes do drama. Eu vejo Jude constantemente olhando para trás, avaliando o caminho percorrido, e essa retrospectiva apenas intensifica a sensação de um destino inescapável. Para mim, a memória não é um refúgio neste livro, mas um espelho que reflete as oportunidades perdidas e os sonhos despedaçados. É como se, por mais que Jude tentasse se desvencilhar de suas raízes, o peso do passado e das expectativas frustradas o puxasse para baixo. A dor da memória das suas aspirações juvenis contrasta brutalmente com a realidade da sua vida adulta, criando uma camada de melancolia que permeia cada página do livro. Chegamos, na minha opinião, ao coração de Jude o Obscuro. Ao mergulhar nos temas principais, eu sinto que Hardy se revela um crítico social incisivo, usando sua narrativa para questionar as bases da sociedade vitoriana. E, gente, para mim, esse é o coração pulsante do romance. Em primeiro lugar, a crítica às instituições é flagrante e multifacetada. Eu vejo o casamento sendo retratado não como uma união feliz, mas como uma instituição opressora e aprisionadora. Tanto a relação de Jude com Arabella,
como a de Su com o professor Phillotson e depois a vida não oficial de Jude e Su, expõe as armadilhas sociais inerentes a essa convenção. O autor nos mostra a rigidez das normas matrimoniais pode levar à infelicidade e à destruição de vidas. É de doer o coração. A religião, por sua vez, também não escapa de um olhar crítico de Thomas Hardy. Eu percebo que a religião vitoriana é apresentada como repressiva, especialmente através do desenvolvimento de Su, que transita de um ceticismo vibrante para uma forma de religiosidade mais conformista e, de certa forma, autodestrutiva, como uma resposta à tragédia. E o que dizer da educação? Um dos grandes anseios de Jude é denunciada como elitista e inacessível para aqueles que, como ele, não nasceram em berço esplêndido. Eu sinto a dor de Jude ao ser barrado das universidades que tanto desejava, não por falta de intelecto, mas por falta de status social e econômico. As classes sociais são uma barreira intransponível e Hardy, com maestria, expõe a crueldade de um sistema que impede a ascensão de talentos por conta da sua origem social. Tudo isto me leva a crer que Hardy não está apenas contando uma história, mas fazendo um poderoso manifesto contra as estruturas que impedem a realização individual. Outro tema central e talvez mais devastador é a tensão entre destino e ambição. Eu vejo em Jude um indivíduo dotado de um intelecto notável, de uma vontade férrea e de aspirações nobres. No entanto, ele é sistematicamente bloqueado, esmagado pelas barreiras sociais. Para mim, Thomas Hardy sugere um destino cruel e inevitável, como se o caminho de Jude já estivesse traçado para o sofrimento, independentemente de seus esforços. É uma reflexão profunda sobre até que ponto o indivíduo é livre para moldar a sua própria vida, versus o quanto ele é refém das circunstâncias e das forças sociais. Eu sinto que a obra nos faz questionar se a queda de Jude é fruto de suas próprias escolhas ou da implacável estrutura da sociedade, que não perdoa aqueles que ousam sonhar fora dos padrões estabelecidos. E claro, não posso deixar de lado o criticismo de gênero personificado na inesquecível figura de Sue Bradhead. Eu a considero uma das personagens femininas mais complexas e revolucionárias da literatura vitoriana. Sue é uma mulher à frente do seu tempo, inteligente, independente, com ideias progressistas sobre a sociedade e as relações. Seu ceticismo em relação à sexualidade e o casamento nas convenções vitorianas a torna uma figura subversiva, um desafio direto ao status quo. Eu sinto que Hardy a usa para explorar as limitações impostas às mulheres daquela época. A dificuldade de uma mulher livre pensadora encontrar seu lugar em um mundo tão restrito. A sua jornada, embora trágica, é um grito por liberdade e autenticidade. E eu a vejo como um ícone da luta feminina por autonomia num período de opressão. Ela é sensacional, mas o preço que paga por isso é altíssimo. É importante que eu, como leitor, ou como alguém que compartilha esta experiência literária com vocês, fale sobre os aspectos mais delicados de Jude, o Obscuro. Não é um livro que oferece uma cura no sentido convencional de redenção ou de um final feliz. Pelo contrário, eu percebi que não há uma redenção fácil ou moralista aqui. Não é um romance de regeneração, em que os personagens superam dificuldades e encontram um caminho de luz. Não é não. Jude e Sue, em suas trajetórias, oferecem ao leitor reflexões profundas sobre a resistência humana diante das adversidades e sobre a perda daquilo que se amava e se almejava. No entanto, essa reflexão não vem acompanhada de nenhum tipo de alívio moral ou emocional. Eu sinto que a obra serve muito mais como um chamado à consciência do leitor, uma provocação para que a gente possa questionar as injustiças e as hipocrisias da sociedade, ao invés de oferecer algum consolo. A cura aqui nesse livro, se é que eu posso chamar assim, está na catarse proporcionada pela dor compartilhada e na profunda análise das condições humanas que o romance nos entrega. Contudo, eu preciso ser muito claro nos gatilhos emocionais que Jude, o Obscuro, contém. Para leitores mais sensíveis, é fundamental estar ciente de que este livro contém cenas que podem ser extremamente perturbadoras e desencadeadoras de reações emocionais intensas. Eu me refiro especificamente a algumas cenas que descrevem um momento de horror, que é um dos mais chocantes da literatura. Não vou falar que cena é essa para não dar spoiler. Você vai ter que ler para saber. E outros elementos mais que se inserem na narrativa e que vão ampliando a tragédia, inserindo camadas de luto, de desespero, conflitos sexuais coercitivos que revelam a vulnerabilidade e a exploração de personagens.
Eu entendo que Hardy incluiu esses elementos para intensificar a crítica social e o realismo trágico, mas sei que são temas pesados e que exigem uma certa preparação do leitor. É crucial que cada um de nós avalie a própria sensibilidade antes de mergulhar nessas páginas, pois o impacto emocional é inegável e profundo. É uma leitura que exige um preparo psicológico. Eu aviso logo, para enriquecer ainda mais a nossa compreensão sobre esta obra Jude, o Obscuro, de Thomas Hardy, eu gostaria de compartilhar com você, leitor, algumas curiosidades e fatos relevantes que, para mim, pelo menos, colocam esta obra em uma perspectiva ainda mais interessante. A publicação controversa deste livro, em 1895, é um capítulo à parte na história da literatura. Eu posso imaginar o escândalo que isso gerou. A obra foi considerada profundamente imoral por uma sociedade que se apegava a uma moralidade vitoriana rígida e, muitas vezes, hipócrita. O ápice da controvérsia em torno deste livro foi o endosso de um bispo para que este livro aqui fosse para a fogueira. Sim, um bispo. Hardy, com seu humor ácido e resignado, relatou ele mesmo que, após a crítica, sua obra foi queimada por um bispo. Eu vejo nisso a prova do poder subversivo deste romance e de como ele desafiou as normas vigentes daquela época de maneira tão contundente que provocou uma reação dessas. E a repercussão negativa, infelizmente, teve um efeito profundo no autor. Eu sinto que, após uma reação tão virulenta a Jude, o Obscuro, Thomas Hardy abandonou a ficção. Tanto é que este foi o seu último romance e, a partir de então, ele passou a se dedicar exclusivamente à poesia. De qualquer forma, este livro é um legado que encerra a sua contribuição na área da produção literária. Pois é, ele escreveu um livro em que ele retrata dois personagens que desafiavam e questionavam e criticavam os costumes e a moralidade e a hipocrisia da sociedade vitoriana, e não só os seus personagens foram vítimas dela, como ele também. Ele foi permanentemente silenciado em sua vida de romancista por uma sociedade que não estava preparada para a sua verdade. Para mim, Jude, o Obscuro, é muito mais do que um simples romance vitoriano. É uma obra poderosa de crítica social e psicológica, narrada em terceira pessoa, com uma elegância que cativa e uma tensão emocional que prende do início ao fim. Eu sinto, como leitor, que Thomas Hardy, com seu estilo realista, seduz o leitor a entrar em um mundo que, embora tenha ficado distante lá no passado, ressoa em muitas das nossas questões atuais. Mas ele não hesita em chocar com cenas moralmente controversas para a época e que ainda hoje nos fazem refletir sobre os limites da representação artística. Então, trata-se de um retrato trágico de aspirações fracassadas, de desilusão existencial que se arrasta ao longo de toda uma vida e de um amor impossível que é sufocado pelas amarras sociais. O olhar de Hardy sobre a memória, o tempo, a classe social, o gênero e a fé é tão acurado que me faz questionar como tantas estruturas que ele criticou ainda existem até os dias de hoje. Eu realmente acredito que este livro continua atual e relevante pela sua coragem de retratar sofrimentos íntimos e em questionar estruturas sociais que até hoje repercutem em nossas discussões sobre liberdade, educação e justiça. É um livro que provoca, desafia e faz pensar profundamente. Por tudo isso, mesmo com seus gatilhos e com a sua natureza sombria, eu não hesito em recomendá-lo como uma leitura essencial para quem busca compreender as complexidades da natureza e da condição humana e o impacto das convenções sociais sobre as nossas próprias vidas. Jude pode ser obscuro, mas a luz que ele lança sobre a sociedade é atemporal e inegável. Eu espero que você, leitor, se permita a essa imersão e que ela lhe traga tantas reflexões quanto trouxe a mim. E aí, você já leu Jude, o Obscuro? Qual a opinião que você tem sobre a obra? Me conte nos comentários aqui embaixo. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e não perder os próximos episódios do projeto 12 livros em 12 meses. E a leitura de agosto será essa aqui, A Amante de Freud, Karen Mack e Jennifer Kaufman, que nós estamos no dia 1º de agosto e eu já até comecei a ler. A gente se vê no próximo vídeo com mais aventura literária. Um grande abraço e uma boa leitura. Fui!